Vamos lá, gente. Vamos para uma pauta comportamental aqui no nosso programa, porque elas sempre rendem boas discussões aqui, né? Sim. Falar sobre comportamento é um negócio que rende. Olha só, em entrevista... Cara da Paulinha. Ela tá imaginando. Vamos discutir nossos filhos. Eu tinha que ser mais atriz. Peço para vocês aqui. que nos acompanham Ficar por imagens mais que impassível. É o Ventura falando que você entrega, o ombrinho. nos olhares e na face de Paula Eu só Carvalho no tenho olhar de momento em que afeto, nós discutiremos essa pauta. Em entrevista ao Universa do UOL, blog que o Adrilles acompanha sempre Amo, diariamente, como ensinamento de vida, inclusive, a escritora de clássicos infantis, Ruth Rocha, abordou a diferença de tratamento que nós, mais velhos, damos hoje em dia às crianças. Paulinha, agora a gente sabe que a Ruth reflete muito sobre literatura, público infantil, mas e de política? Ela e o Adrilles deveriam escrever um livro juntos? A gente vai ver. Depois que detesto eu trouxer literatura aqui essa entrevista Cara e azedo. principalmente essa parte da política, né? Eu sei que a Adriles até quer falar do que ela falou sobre as crianças, que ela falou que as crianças hoje, é o principal. elas permanecem iguais, mas que o relacionamento com os adultos que mudou, porque hoje os pais conversam mais com os filhos, são mais amigos dos filhos. Eu sei que a Adriles já não gostou disso. Não. Mas vamos para a parte da política. Quem sabe há uma reconciliação entre Adriles Jorge e Ruth Rocha Será? ou não. Veremos, né? Porque a Ruth foi perguntada sobre o que lhe dava esperança. E aí, olha o que ela respondeu. Eu não posso dizer que eu vou presa. Está dito, né? Risadas. Eu vivo esperando acabar este governo. É isso que eu vivo esperando. Eu acho que eu espero mais acabar esse governo do que acabar a pandemia. Olha, ô louco. E aí, Meu Deus! perguntaram também para Ruth se gostando do nesse governo contexto da Ruth. político, essa crise sanitária, se a gente está no momento de contestar mais. E ali, do alto dos seus 90 anos, disse Ruth Rocha. Sempre é um momento de pensar, né? Eu acho que hoje nós estamos num momento terrível. Cada dia é um momento terrível. É ou não é? Todo dia tem uma besteira desse governo ou tem uma coisa que nem é besteira. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eu acho que eu estou pensando sobre o que aconteceu todo dia. Eu fico muito exaltada. Você sabe que eu cheguei a escrever uma história sobre um rei muito mandão e que sabia de tudo. Mas, na verdade, eram os filhos que mandavam nele. Ele era um boneco pendurado nos filhos. E os filhos eram 3 bonecos pendurados na mão de um outro homem, de um idiota. Mas eu não tive coragem de publicar. Eu acho que esse povo do governo, muito cruel, muito ruim. Eu tenho medo deste povo do Bolsonaro. Agora, só para atualizar as novidades de quem é fã da Ruth Rocha, ou de quem virou fã da Ruth Rocha, ou de quem é hater da Ruth Rocha, ela vai lançar um livro novo, infantil, o grande livro dos macacos que ela escreveu durante a pandemia. E um dos livros dela de maior sucesso, que é Marmelo Martelo, de 1976, vai virar uma série de TV que ainda não tem previsão de estreia. E aí, Adriles, vai assistir a série, vai comprar esse livro, segue fã de Ruth Rocha, nunca gostou dela. Qual é a Ela sua tem medo opinião? de você, Adriles. A Ruth tem medo de você? Eu nunca li um livro de literatura infantil na vida. Com 10 anos eu Nossa lia Senhora. Kafka e Dostoiévski. Eu Nossa. detestava Que literatura chato, infantil. gente, juro. Acho Isso é assim. chato, trata as crianças como Imagina como era o Adrilles na Nossa. escola. Você Nem já Harry imaginaram Potter? Adrilles na Nem o escola? Harry Potter? Eu acho que Nenhum talvez amigo, né? Harry Potter eu acho uma coisa deletéria. Eu vi 3 minutos Deletéria, meu. eu ronquei. É maluco? Uma menina que eu tava Harry Potter paquerando, eu fez parte da ronquei infância no de filme. todo A mundo. menina nunca quis ficar comigo. Eu acho que por essa coisa meio da infantilização, da construção social meio infantil voltadas para crianças, talvez a Ruth Rocha não tenha amadurecido o suficiente para saber que ela pode xingar, pode criticar, falar mal do Bolsonaro à vontade, só não pode do STF. Então, assim, quando ela sair da infância e amadurecer, do alto dos seus 90 anos, ela tem uma percepção sociopolítica mais holística da nossa sociedade, né? Mas eu queria centrar exatamente nessa fala dela.
de que os filhos são muito mais amigos. Eu acho que é esse a semente do problema que a gente vive hoje. Você tem que ter uma relação com filhos não exatamente amistosa. Claro, ela pode ser em algum grau amistosa, afetiva. Pode ser, né? Frugal e aproximativa. Mas ela tem que ser, sobretudo, vertical. Você criar um filho, você está criando uma pessoa, você está moldando uma pessoa, você está educando uma pessoa. Quando você tem uma relação horizontal com o filho, que tem muita gente, muito pedagogo, que faz esse tipo de apologia, você está deseducando a criança e você está colocando ela como um nível igual ao seu, uma coisa meio Paulo Freireana, né? E aí você cria exatamente você tira esse elemento de hierarquia, que é a educação, de você impor e colocar e transferir valores e transforma aquilo numa relação frugal de uma amizade que não existe. E aí você perde o elemento de autoridade e a criança vira uma massa amorfa e, em geral, muito mimada. Eu vi outra matéria esses dias no Universo, né, Paulo? Até comentei no Instagram de uma mãe que falava assim, que odiava ser mãe, mas gostava do filho. Aquela mulher ali... Eu acho isso fascinante. Deve estar recebendo um amor agora. E é epítome, é símbolo máximo dessa relação frugal que as pessoas querem ter com a existência. Não, mas Adriles, imagina, você citou essa matéria, imagina a filha dessa mulher. Nossa. Não, ela foi exposta. Imagina totalmente exposta. Ela foi exposta. Ela não tem dimensão do que ela faz. Tenho muita dó dessa. Eu acho que é simbólico. simbólico. Não é nem a primeira vez que eu vejo isso. Uns anos atrás eu tinha tido a mesma coisa. Eu acho simbólico do sentido de um espírito do nosso tempo, da pessoa querer sorver a vida na alegria passageira. Um orgasmo, uma cerveja, uma relação sexual, um filme, coisas que dão prazeres passageiros, mas que eventualmente se dissipam ao longo do tempo. Essa coisa de querer ser amigo de filho, não querer a responsabilidade, a construção social inoculada, que é formar uma criança, a responsabilidade de você Mas não dá pra renegar a ser os dois, responsabilidade pela construção de um Posso filho. comentar Deixa um eu só- pouquinho? deixa eu só- Quebrar um pouco É uma esse- palestra. Deixa eu só Uma falar palestra sobre minuto, como criar Você os filhos. renegar Né? a palestra. Pai responsabilidade- Adriles. Você renegar a responsabilidade pela construção da criatura que é seu filho é renegar a possibilidade da realização através do amor. Porque o amor é custoso, ele é trabalhoso, ele gera uma construção Perfeito, permanente. Adriles. Você, Tá certo, gera, Adriles, legal. você gera um molde da pessoa e Ok. não dá pra ser amigo daquilo que você tá exatamente moldando. Você pode ter uma Compreendido. relação amistosa, mas relação de igual para igual é a semente do mal da educação moderna. Perfeito. Legal, fera. Vamos ouvir agora. Vamos ouvir agora quem é pai. Agora quem é pai? Joel Pinheiro da Fonseca. Não, toda a bancada aqui, exceto Toda a Adriles, é bancada. pai, inclusive, né? É. E- Ou mãe. Sempre Temos tem aqui todos todos. os- Só o todos Adriles os que exemplos. não, mas é ele que tem Mas todas as Adriles, eu acho que certezas. você tá Ele demais tem. num mundo de estereótipos, Adriles. Esse estereótipo do pai que acha que ele é igual ao filho, que não vai tô ter falando autoridade. do Eu não tempo, conheço final dos um tempos. pai, eu não conheço um pedagogo, um psicólogo que realmente pregue isso. Assim, não duvido que até exista Paulo Freire. um mega radical. Paulo Freire, na relação pais e filhos, era contra o pai impor limites Era e regras em opressor. casa. Era Eu opressor. te- vai ter que me mostrar a opressor, passagem. peraí, Vai ter que- peraí. Você vai ter que me opressor. mostrar a passagem disso, Adriles. O que a Ruth Rocha está se referindo, e que é muito diferente, foi uma mudança na sensibilidade, nas relações. Por exemplo, isso na época do meu pai, que ainda cresceu num lar bem conservador. E na caso dela, devia ter sido ainda mais, 90 anos de idade já. Era impensável, por exemplo, um filho entrar no quarto dos pais. Impensável o filho estar junto do pai no momento mais íntimo do dia a dia. Havia um abismo entre o mundo dos adultos e das crianças. Quem era rico, a criança tinha um mundo próprio, ficava com a babá, com a empregada, o que fosse. Quem não era, a criança ficava brincando na rua com outros da idade dela. Tinham até coisas positivas, mas havia uma separação muito grande e uma barreira de sentimentos entre pais e filhos. E hoje em dia é muito mais próximo. Hoje em dia a gente tem um convívio doméstico entre pais e filhos que eu acho que é muito positivo e que não, Adriles. Não significa que então não existe mais hierarquia. O pai e o filho estão ali na mesma discutindo para ver o que vai acontecer. Não. O pai bota limites, o pai cria regras, mas isso não Você impede... tá falando do seu pai ou da Isso- família brasileira? Eu tô falando de várias famílias que eu convivo e conheço, inclusive tá a minha. Inclusive a minha. Mas o pai impõe limites, Agora- cria regras, mas tem uma relação próxima, de afeto, de troca, muito maior do que tinha em tempos passados. É isso que ela está se referindo. Por fim, minha fala foi breve, né? Mas por fim, Adriles, tem grandes autores, porque eu vou dar tempo da Paulinha também. Tem grandes autores de literatura infantil. Eu vou te nunca dar um li. exemplo que você vai Nunca gostar. li nenhum. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato Eu é nunca li, eu muito tinha bom. preguiça, eu não gostava de literatura. Agora, eu vou infantil. falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que é difícil na vida,
e só quem é pai e mãe sabe, é educar. É a criança. Não É isso que eu tô falando. É a Um criança. desafio não constante. É fácil. Mas Não é realizador tão também. simples Você não assim. arrasa nem da orelha Tem uma desse homem, palestra lamento. aqui, outra palestra lá, Eu sou falando como escritor, tem eu que falo de ser todos e os tal. Realizador. fala Porque sem pela vergonha. observação. pelo que vocês me falaram, Olha. eu não vi essa entrevista dessa mulher que vocês falaram aí, que falou É que horrível. que é muito ruim ser mãe, né? Isso, né? É que na verdade ela deve estar se referindo à parte justamente da criação e das responsabilidades. Foi isso E, que eu claro, falei. não é uma parte Exatamente. assim, nossa, que legal, que ótimo, Eu mas sei, ao mesmo você- tempo mas você não é fala- realizador. Eu sei, Não é Vinícius. ruim. Mas você não Mas fala a realização dá num trabalho, né? site Gera público. trabalho. Gera trabalho. É isso que eu tô custo, falando. É isso que eu É isso que eu tô falando. E essa geração Mas não faz quer parte mais ter também. responsabilidade. Adriles, só um minuto. O que eu tô dizendo pro Vinícius é o seguinte: você não coloca num site como, por exemplo, o Universo do Não, UOL a jamais. frase "eu odeio ser mãe". No UOL, o Jamais. universo só Com uma coloca foto isso. estampada Jamais. de você e da sua filha. É só esse o ponto. Foi Mas, Paulinha, totalmente fora do tom aquilo. Quero Olha, ouvir você. Mas poderia eu acho que é o tom de trazer uma a minha geração. Peraí, palestra. uma peraí. Tanto é exceção, deixa eu Adriles, falar. que gera Não, reação. Peraí, por favor. Peraí, Gera peraí, reação. vocês discutiram, a gente ouviu, vamos ouvir a Gente, Paulinha. assim, eu poderia dar uma palestra aqui. Acho que o Adriles fala de uma cadeira de quem nunca sentou. E aí a gente faz lugar de Escritor fala, faz mas isso. eu sei, mas equivocadamente no seu caso, porque você não tem Não. nenhuma experiência. Até quem tem observo experiência vai se reinventando no papel. Todo mundo aqui que é pai pode falar que muitas coisas a gente imaginava que era de uma forma e na certeza. vivência é muito diferente, é muito particular, em cada caso acontece de um jeito, com cada personalidade é de uma forma. Mas ao invés de dar essa palestrinha, gente, acho que vocês poderiam ouvir o meu podcast, que eu já faço aqui na Jovem Pan há 3 temporadas, Manual do Filho, no qual tem a companhia do psicólogo especialista em criança e adolescente, Thiago Tamborini, e a gente conversa com outras pessoas também, tem Christian Dunker, tem um monte de gente que conversou com a gente e conversa semanalmente a respeito desse manual que não existe, né? Porque não existe um manual para filhos. Não existe uma forma que a gente possa dizer aqui, faça assim que vai dar tudo certo Como que para você. acessa, Paulinha? Tá na Panflix, então você coloca lá Manual do Filho, você vai encontrar, mas também em todos os players, Deezer, Spotify, o que você tá acostumado a usar o podcast, coloca Manual do Filho, inscreva-se e ali a gente conversa, troca ideias, experiências, eu conto as minhas falhas, Adriles, porque a gente tem certeza de muita coisa É. e basta ser pai ou mãe para entender que das nossas certezas a gente não entende nada. Então tá aí feito o convite para vocês, para a gente refletir a respeito desse papel, que é um papel muito difícil e que está se reinventando, como o Joel trouxe. E não é fácil, nem nessa reinvenção. Talvez fosse mais fácil ter esse lugar tão correto, que nem o Adriles está falando, de quem manda, o outro obedece. Não, eu não falei isso. Mas a gente sabe que muitas Eu É não vezes muito disse difícil não é esse lugar. perfeita Pai Eu autoritário. não falei a isso. equação. Eu não falei Não, o que pai ele falou manda, é a filho relação obedece. vertical. Sim, Falei uma de relação que é uma autoridade, relação alguma vertical. autoridade. É óbvio que Uma tem uma relação autoridade. vertical tem. é Uma assim. relação de um autoridade manda, não é o outro necessariamente obedece. uma relação autoritária ou ditatorial. Um filho tem uma hierarquia moral e intelectual. Um pai tem uma relação moral e intelectual superior ao filho, por óbvio. Então você está educando e moldando uma criança, mas aprendendo também com a construção desse filho. O que eu acho que gera uma geração mimimi, ressentida, mimada, é os pais exatamente servirem apenas ao desejo do filho, se transformarem em amiguinhos e parceiros do filho. É isso que causa essa mulher, que eu acho que não é exceção, que não quer ter a responsabilidade de moldar uma criança, mas só quer ter a responsabilidade de prazer absoluto Adriles. da amizade, do afeto. concordo. Não é assim que se cria um Adriles. filho, eu acho. Só isso. Você quer ser pai? Eu nunca pensei em querer Deus me ser livre. pai. Nunca pensei em construir uma criança. Eu construo meus construir textos. não dá. Isso vai é a primeira coisa que você corrige, Adriles, tanto experimentando quanto lendo. O pai não molda a criança. A criança é muito mais, para usar uma imagem, muito melhor que a da argila, é de um jardim. A criança vai se desenvolver, ela é uma planta. Você prepara o terreno, você ajuda, você Pode ser. para uma aresta aqui ou ali, mas não é você que molda aquilo lá. Mas você Não é molda você que a molda. forma, a obra de arte é ela que faz, mas você tem que dar os instrumentos para ela saber se moldar. Você Adriles. sendo amigo do seu filho não vai dar certo. Construa, né? Um adrilinho. Importante. E volte aqui E daqui a volte 10 aqui. anos para conversar. Exatamente. O escritor Você não vai ver. precisa experimentar empiricamente nada, ele Você- só Você observa. com certeza não precisa Você experimentar precisa. nada. Você precisa. Dostoiévski não foi exatamente um pai. Gente, vamos